Aqui nós temos duas panelas de alumínio, adaptadas com torneira. E o ingrediente que a gente utiliza em maior quantidade na nossa cerveja é água. Pega próximo de 5. Esse aqui é o malte Pilsen, que é o malte claro que a gente utiliza de base em todas as receitas. É assim que o malte tem que ficar na hora que a gente vai fazer a braçagem. Tem que ter casca inteira ainda, mas ao mesmo tempo tem que ter bastante farinha extraída de dentro dos grãos. O malte melanoidina, ele vai dar uma coloração vermelha para a cerveja e vai dar um sabor também bem característico de malte, que é o que a gente está buscando na nossa cerveja. Esse malte aqui a gente vai usar para dar uma cor avermelhada na cerveja. Em pequenas quantidades ele não fica preto, ele fica vermelho. Então ele vai dar uma coloração avermelhada na cerveja, que junto com a coloração do outro malte vai dar um toque vermelho, e que é o que a gente espera na nossa cerveja, que é uma Red Ale. Vamos medir a temperatura da água. Então, está a 40 graus, tem que chegar a 80 ainda. Bom, então aqui a gente está com todo o malte que a gente vai usar nessa nossa cerveja. Então são 9,5 kg de malte Pilsen, 2,5 kg de malte melanoidina e 80 gramas de malte torrado. Cheiro bem característico, né? Então ele vai ficar 1h30 na temperatura controlada, entre 62 e até 68 graus, que a gente vai dar tempo dessas reações ocorrerem e extrair todo o açúcar do malte. No final, o que a gente vai ter aqui é um líquido bem doce, que vai ter bastante açúcar, que é chamado de mosto. E esse mosto é que depois vai ser fervido e em seguida fermentado pelo fermento. Como a gente vai manter a mesma temperatura durante esse tempo todo, a gente deixa o fogo desligado, porque a gente chega a temperatura até um limite que a gente verifica e deixa assim. Daí, quando a temperatura vai baixando, a gente liga um pouco o fogo para elevar a temperatura novamente. Então a gente fica sempre trabalhando dessa forma, mantendo a temperatura e relevando quando essa temperatura baixa. É bom mexer um pouco para ir aumentando a eficiência, para que tenha mais extração do açúcar. Se ficar parado, ele pode não extrair o suficiente, então é bom de vez em quando ir mexer um pouquinho. E para manter a temperatura homogênea, porque a parte da superfície superior vai ter uma temperatura um pouco mais baixa do que o que está no interior, então é bom mexer para ir sempre trocando a temperatura. Aqui é a cerveja que está ali, cozinhando o malte. Ó, você pode ver a diferença, ó, a cor do iodo normal para o iodo misturado ao mosto. Então aqui você vê, ó, que ainda tem uma quantidade grande de amido. Vai continuar aqui ainda por mais alguns 40 minutos, até que todas as enzimas transformem o amido em açúcar. Então vamos medir a temperatura. Está ali 64 graus ainda, ou seja, ainda a temperatura desejada, né? Bom, passados 45 minutos, vamos fazer um novo teste de iodo para ver se o amido já foi todo consumido pelas enzimas ou não, né? Bom, a gente vê que ainda reagiu um pouco, né? Ou seja, ainda existe um pouco de amido ali. Então, nós podemos ver que anteriormente ela era muito mais roxa do que agora. Pode ver que tem uma lâmina d'água, uma tigela, apoiar o fundo falso. Colocaremos o fundo falso. Então agora a gente já fixou o fundo falso na panela. Vamos passar então o mosto que a gente cozinhou ali para a panela de filtragem. A gente vai extrair o mosto pela torneira, vai colocar aqui, depois vai botar de volta aqui dentro para passar 2 vezes. Dessa forma a gente vai conseguir fazer com que ele filtre melhor, ele vai extrair mais açúcar e ao mesmo tempo vai também
tirar algumas impurezas que vão vir juntos na primeira passagem. Então, e com isso também, nesse período, o bagaço vai começar a assentar melhor, vai ficar mais compacto e vai criar um filtro mais eficiente. Nesse momento a gente vai pegar essa primeira parte do moço que a gente filtrou e vai botar de volta aqui dentro para dar mais uma compactada e extrair mais açúcar e para ele ficar um pouco esse aqui que saiu com bastante impureza. É importante não jogar tudo de uma vez em cima do bagaço para não criar túneis ali que vão fazer com que o moço vá direto até o fundo do filtro sem extrair muito açúcar. Então é importante que a gente tenha bem espalhado esse moço e não no mesmo lugar. Então a gente parou de recircular, o moço já está indo direto para o galão. Então a gente começa a passar a água que a gente esquentou antes, até 78 graus, e começa a passar agora essa água pelo filtro para extrair o resto do açúcar que ainda existe entre o bagaço e para conseguir também completar os 45 litros de água que a gente vai ferver no final. Bom, terminada a filtragem, a gente vai passar agora o mosto filtrado para a panela de fervura. A gente vai botar os 2 galões que a gente encheu de água de mosto que foi filtrado para dentro da panela, onde ele vai ficar fervendo por 1h30. Vai ser feita também a adição do lúpulo e após a fervura a gente vai resfriar o mosto e vai iniciar a fermentação da cerveja. Para a cerveja que a gente vai fazer, a gente vai ter em torno de 36 litros ao final, a gente vai ferver 44 litros. Desses 44 litros a gente vai perder um pouco na fervura, um pouco vai evaporar, e um pouco também fica ao final, no fundo da panela, junto com o trube, que é o lúpulo que sobra da fervura, e um pouco da proteína que vai coagular durante a fervura, que vai ficar ao fundo da panela. Isso a gente não utiliza na fervura, porque isso pode causar um sabor desagradável na cerveja no final. Bom, agora começou a fervura e vai ficar fervendo durante 1h15 minutos. A gente começa a contar o tempo do lúpulo ao contrário, ou seja, quanto tempo o lúpulo vai ficar fervendo dentro da panela. Faltam 60 minutos para a gente terminar a fervura, então a gente vai colocar o primeiro lúpulo, que é o lúpulo de amargor. Esse lúpulo que a gente vai usar é o lúpulo Columbus, é um lúpulo que tem 14% de ácido alfa, é um lúpulo ideal para amargor. A gente vai colocar 35 gramas desse lúpulo na cerveja. A fervura vai conseguir extrair todas as características necessárias, que na verdade é o ácido alfa, que é o que vai dar o amargor na cerveja. O segundo lúpulo que a gente vai colocar é o lúpulo que vai dar o sabor de lúpulo na cerveja. Ele vai ser colocado agora faltando 20 minutos para o final da fervura. Esse lúpulo é o lúpulo Styrian Goldings, é um lúpulo que tem 5,4% de ácido alfa. Eu vou colocar 40 gramas desse lúpulo na nossa cerveja. Por último, a gente vai botar agora o lúpulo que vai dar o aroma de lúpulo na cerveja. É o lúpulo aromático que a gente coloca faltando 5 minutos para o final da fervura. A gente vai usar o mesmo lúpulo que a gente usou há 20 minutos, que era o lúpulo de sabor do Styrian Goldings também. E dessa vez a gente vai colocar 30 gramas desse lúpulo. Terminamos a fervura. Nesse momento iremos resfriar o mosto utilizando um chiller. Funciona assim, a água vai passar por dentro aqui, desse cano de cobre, e vai sair pela outra ponta. Quando ela passar dentro da água quente, o cobre tende a roubar o calor do mosto, esquentando a água. Essa densidade que a gente vai medir agora é chamada densidade original. Calculando a diferença entre a densidade original e a densidade final, a gente consegue calcular o teor alcoólico da cerveja. Quando a gente elabora uma receita, a gente já calcula qual densidade final a gente deseja obter. Então, no momento que a gente faz a medida, a gente verifica se a gente conseguiu ter o rendimento satisfatório no processo e se a gente conseguiu chegar até essa densidade esperada. Com a temperatura da amostra que a gente tirou a 20 graus, então a gente pode medir a densidade do nosso mosto.
Eu vou inserir o densímetro na proveta. Então agora eu posso ver a densidade deu 1060, que é bem próximo daquilo que a gente estava esperando. Com isso, então, a gente vai conseguir que a cerveja chegue a ter em torno de 6% de teor alcoólico. Uma das últimas partes do processo, então, da produção de cerveja é a ativação do fermento, para que ele depois seja inserido no mosto, que é quando começa, então, o processo de fermentação. Então, eu vou diluir esse pacotinho de fermento em 120 ml de água que foram previamente esterilizados. E vou colocar esse fermento ali, transformar ele numa pasta e vai ficar repousando durante 15 minutos até que a gente possa então colocar ele em contato com o mosto para iniciar a fermentação. Agora eu vou fechar o recipiente com plástico para evitar que haja algum tipo de contaminação durante o tempo que ele vai ficar em repouso. Vamos utilizar um galão limpo e vamos colocar cerca de 10 litros de mosto resfriado dentro dele, para daí adicionar o fermento. Na primeira etapa da fermentação, o fermento precisa de muito oxigênio. Então o que nós vamos fazer é inserir o fermento e chacoalhar bastante o mosto com o fermento para que o mosto fique cheio de oxigênio, com bastante oxigênio aqui, para que o fermento possa se reproduzir mais rápido e depois dar início à fermentação propriamente dita. Com essa quantidade de oxigênio que a gente inseriu agora no mosto, o fermento vai conseguir se reproduzir, criar uma população que consiga fermentar toda a cerveja que a gente tem aqui dentro. Para finalizar, então, vamos colocar a válvula airlock em cada um dos galões, que agora vai começar a fermentação. É um cano de mangueira tóxica com sensor de pia ou uma chupeta, de modo a vedar aqui e não permitir que o ar entre por aqui. Esse cano sai, entra dentro de um copo d'água, que vai acontecer o quê? O CO2 resultante da fermentação sai por esse cano, pela água, e a água no copo não permite que entre ar dentro da cerveja, o que contaminaria a cerveja. Então, desse jeito, a gente garante que apenas sai o CO2 de dentro do fermentador. E se a gente apenas tampasse ele, provavelmente ele ia explodir, porque a quantidade de CO2 é gigante gerada pela fermentação. Passados 10 dias, a gente vai agora transferir então a cerveja que estava no fermentador. Então a gente vai passar por sifonamento a cerveja desse galão para aquele ali. A gente vai colocar a mangueira o mais profundo possível, mas evitando que pegue o fermento que está no fundo. Então tem que cuidar, botar no canto do galão para ela escorrendo para dentro do galão sem mexer muito no fundo. A gente pode experimentar a cerveja sem gás ainda, porém já com sabor já bem próximo do que ela vai ficar no final. Como ela ainda vai maturar, o sabor vai mudar um pouquinho, mas já é próximo do que ela vai ficar, como eu disse, porém sem espuma. A gente vai fazer agora a medição da densidade da cerveja para verificar quanto o fermento consumiu do açúcar e a gente calcular então o teor alcoólico da cerveja. Primeiro eu vou medir a temperatura para ver se ela está em torno de 20 graus, que é a temperatura que o densímetro está calibrado. Está em 20 graus, então a gente já pode fazer a medição. Bom, a gente conseguiu então uma densidade de 1017. Isso era o esperado para esse estilo, a fermentação correu bem. E a nossa cerveja então vai ter entre 5,5% e 6% de álcool. A gente vai fazer um cálculo mais preciso em seguida, mas é em torno disso que vai ficar. E agora a gente pode também aproveitar essa cerveja que ficou na proveta para tomar, já que a gente não pode colocá-la de volta no galão.
A gente vai colocar no cooler para ele maturar, né? Você coloca o gelo, vai ter perto de 0 grau ali, né? O ideal é ter mesmo, né? Um termostato, daí bota um freezer a 0 grau e põe eles ali dentro. Então com isso a gente consegue decantar uma quantidade razoável de fermento para que a cerveja fique um pouco mais límpida, né? Não tão turva quanto ela ficaria se não tivesse passado por esse processo de maturação com gelo. Depois de 5 dias maturando, então é hora de tirar a cerveja da maturação para iniciar o engarrafamento. Vai passar essa cerveja que estava maturando para um balde que tem uma torneirinha adaptada ali, né? Para ficar mais fácil de engarrafar, né? Vamos fazer isso, vamos pôr sifonamento, vamos retirar a cerveja daqui e colocar dentro do balde. Nesse momento a gente vai fazer o prime, né? Que é uma mistura de água com açúcar refinado, desses comuns de cozinha, para você mistura essa solução na cerveja que a gente colocou aqui no balde que veio da maturação e vamos engarrafá-las. A intenção do açúcar é o que? O fermento que ainda existe na cerveja, se alimentar desse açúcar e produzir CO2 para que dentro da garrafa ela adquira o gás, né? Porque a nossa cerveja ela adquire o gás dentro da garrafa, né? Não, o gás formado durante o processo se esvai, né, pelos aeróbios. Então é uma média de mais ou menos uns 7,5 gramas de açúcar por litro, né? Então a gente fez um cálculo e chegou que seria 131 gramas para a quantidade de cerveja que a gente tem. Se você colocar açúcar demais na cerveja, durante a fermentação ela pode explodir, porque como ela vai ficar fechada, pode ser que gere tanto gás que explode. Então aqui a gente tem 200 ml de água fervida, mineral fervida, durante uns 15 minutos para tirar todo o cloro, eliminar qualquer impureza. Nós vamos misturar o açúcar, né, nessa água. Ferver um pouco essa água, de modo a dissolver corretamente o açúcar. Vamos misturar essa solução, né, que a gente fez com água e açúcar na cerveja para a gente poder engarrafar e dar o gás, né, que a gente deseja. Vou espalhar bem, né, o açúcar. E mexe, né, porque o açúcar fique bem diluído na cerveja agora. Então tampa e inicia esse engarrafamento. Não mexe assim. Vai. Não mexe assim. Bom, a gente enche a garrafa não por completo, né? Deixa um espaço para que o gás possa ficar ali dentro, né? Porque se encher demais pode explodir. Aí vamos engarrafar. Vou colocar a tampinha agora. Não está regulado, não? Tá? Não.